Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do professor da UFRJ, o Mauro Osório, que também é economista e diretor da assessoria fiscal aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Você que acompanha a gente, meu muito obrigada. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e seu comentário é sempre muito importante para a gente. A gente vai falar hoje sobre o leste metropolitano, mas antes disso, eu queria saber se o Mauro, tudo bem? Tudo. Se você quer voltar a algum tema geral sobre o nosso estado. A alegria estar aqui de novo, a gente podendo discutir o nosso estado do Rio de Janeiro. E tem uma questão que é central, quer dizer, para o estado do Rio de Janeiro também tem muito a ver com o leste metropolitano. Quer dizer, o que nós temos no estado do Rio de Janeiro é uma decadência econômica que vem desde os anos 70, uma máquina pública que vai se desestruturando, e nesse processo tem pouca base para arrecadação de impostos, a Secretaria de Fazenda também que precisa se estruturar mais, né? Mas o fato é que a gente tem pouca base para arrecadação de impostos e tem uma receita tributária baixa, né? Então, por exemplo, nós somos entre os estados, a gente está em 13º lugar em termos de arrecadação de ICMS. Em termos do total da receita estadual, nós estamos na 9ª posição. E olha que esse é o dado de 2021, que teve o dinheiro da SEDAI, né, da venda da SEDAI, que na verdade não vai ocorrer, quer dizer, nos próximos anos. Então, a gente está na 15ª, 16ª em termos de receita. E aí teve a iniciativa, quer dizer, da LERJ, que eu acho que é muito interessante, que é instalar a CPI da dívida pública, né? E essa CPI da dívida pública é para discutir muito. Em 99 teve um acordo de renegociação da dívida, o governo do Estado na época recebeu alguns adiantamentos, mas acabou que concordou, quer dizer, que eram dívidas, várias coisas que estavam na justiça sendo discutidas, e a gente tem tido, Nívia, nesse acordo ficou definido, quer dizer, que um dos indexadores que ia ser usado para corrigir a dívida era o índice geral de preço da Fundação Getúlio Vargas. E é isso desde 99 para cá. Sim. A inflação de 99 para cá, pelo IPCA, que é o índice oficial, ela está em torno de 300%. Né? Tá. Pelo IGP, da Fundação Getúlio Vargas, a inflação está em 600%. E, na verdade, nesse acordo, teve uma série de dívidas que foram pelo IGP e mais cobrança de juros. E aí uma das coisas que a CPI, quer dizer, foi proposta pelo deputado André Ciliano, presidente da LERJ, está sendo comandado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, vai propor, né? Uma das coisas que eles vão propor é que haja uma renegociação dessa dívida. Sim. E que se atualize ela pela inflação, sem juros. Né? Tá. Até porque, afinal de contas, o governo federal não é um banco, né? O governo do Estado, tá certo, é um governo, setor público, nós temos muito que gastar, tem pessoas na rua passando fome, a gente tem uma crise social extremamente elevada, então vai se propor que, na verdade, se pegue essa dívida desde 99 e se recalcule usando o índice de preços por atacado do IBGE, que é o índice oficial de inflação. E aí, Nívia, quer dizer, quando a gente olha isso, né, a gente vai ver que há uma queda, quer dizer, na verdade a dívida hoje do governo do Estado da União é 134 bilhões. Né? E se a gente usar o IPCA, ela cai para 64 bilhões. Ou seja, a gente tem aí uma economia de 70 bilhões para poder gastar com políticas de infraestrutura e políticas sociais, está gastando com conectividade 5.0 nas escolas, e é absolutamente injusto. Então, eu estava querendo aproveitar que está tendo essa CPI que deve estar terminando agora, né? E vai ser proposto isso. Eu acho que é uma proposta justa, correta, e que o Estado do Rio de Janeiro, que tem uma crise específica e que contribui muito com a União já, né, também, né, porque ano passado a União arrecadou aqui mais de 200 bilhões, 202 bilhões de reais, e devolveu para o governo do Estado 45 bilhões. Então essa vai ser uma questão que a gente vai estar colocando, vai estar propondo. Sim. E que a gente acredita que seria importante o próximo governador eleito, né, junto com o presidente da República que foi eleito, que esse pleito seja levado e que seja discutido, que a gente amplie o debate sobre o Estado do Rio de Janeiro de forma organizada e consiga vitórias como conseguimos, porque o Santos Dumont, né, na forma como estava proposto
a concessão dele, com aumento de uso absurdamente, ia quebrar o galeão. E houve uma nota técnica aqui da LERJ, das entidades empresariais do Estado do Rio de Janeiro, e o governo federal recuou nisso. Então, esse vai ser um pleito com uma economia brutal de recursos, volto a dizer, né? 70 bilhões de economia que pode trazer para o Estado do Rio de Janeiro, e isso para gastar com a população, gastar na periferia metropolitana, enfim, gastar no leste metropolitano e com investimentos que nós precisamos de fato. E sobre o leste metropolitano, o que você gostaria de destacar assim, inicialmente? Vamos lá, quer dizer, estou aqui também, como sempre, com as minhas colinhas aqui, né? Umas colinhas explícitas, mas a gente tem trabalhado, quer dizer, na verdade, essa região de governo, né, ela não existe oficialmente, que tem a região metropolitana. Mas a nossa região metropolitana ela é bastante grande, o estado do Rio de Janeiro é um estado metropolitano, na nossa metrópole nós temos 75% da população, cerca de 75% do emprego formal, cerca de 75% do PIB, ou seja, 3/4 do estado estão na região metropolitana. Então, a gente, além de discutir o conjunto da região metropolitana, que é fundamental, a gente tem procurado discutir a Baixada Fluminense, discutir a cidade do Rio de Janeiro também separado, e discutir, quer dizer, o leste metropolitano. Quer dizer, o que a gente está considerando como leste metropolitano? Cachoeira de Macacu, que é um município lindíssimo, né? O Darwin, inclusive, esteve andando por lá, né? Enfim, quer dizer, muito lindo lá. Guapimirim, que é outro município também importante. Na verdade, tem uma disputa, né, de Guapimirim com Teresópolis por conta do Dedo de Deus, porque a entrada do Dedo de Deus é em Teresópolis, por Teresópolis, mas o Dedo de Deus, de fato, está no Guapimirim, né? E é um município, então, muito importante para a coisa da questão da agricultura. Itaboraí, que andou sofrendo aí, está sofrendo, quer dizer, por conta assim, dessa confusão que teve com o Comperd, Maricá, que está indo bem, com recursos, com políticas sociais, Niterói, que é um município importante, né? Sim. Eu tenho um amigo, professor de geografia, chamado Cláudio Egler, que ele diz que Niterói é uma proto-capital, né? Porque ela foi capital do antigo Estado do Rio até 1975, que até hoje ainda é uma referência para o interior fluminense. A gente anda lá sábado, domingo de manhã, vê muito carro do interior, de família, que tem gente que mora em Niterói, gente que tem uma segunda residência em Niterói. Rio Bonito, que também é um município mais agrícola, São Gonçalo, que é um município de mais de 1 milhão de habitantes, é o segundo maior município do estado, né? É um município complexo, que precisa de muito investimento, e Tanguá. Então, quer dizer, a gente vai estar discutindo aqui hoje essa região e quais são as suas potencialidades e quais são os seus problemas. Sobre essa linha que você vem pontuando, né, de valorização do conceito de sistemas produtivos, o que a gente pode falar do leste metropolitano? A ideia nossa, Nívia, é que hoje em dia, você na chamada, que alguns chamam de quarta revolução tecnológica, né, é mais difícil você definir as fronteiras. Onde é que acaba? Acho que a gente já deve ter falado isso aqui. Onde é que acaba a indústria? Onde é que começa o serviço? Onde é que começa o serviço? Acaba a indústria? Onde acaba a agricultura e começa a indústria? Então, a gente tem trabalhado muito os sistemas produtivos, né? Um deles é o petróleo e gás, né? Que tem muita atividade que pode ser desenvolvida, quer dizer, ali na região do leste metropolitano, e o outro é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que também tem uma potencialidade muito grande, quer dizer, para essa região. Quer dizer, uma das coisas que a gente tem discutido, que a LERJ tem procurado pleitear e discutido também com diversas outras instituições, porque hoje nós temos, né, 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. E 60% do gás natural que está sendo extraído no litoral fluminense, né, nas plataformas de petróleo e gás, ele é reinjetado para extrair mais petróleo. Ora, isso dá um uso para o gás, não queima na atmosfera, que seria muito ruim, hoje a queima é muito pequena, né, por questões ambientais, mas não é bom a gente estar reinjetando 60% do gás. Quer dizer, esse gás aí podia estar sendo usado, né, para industrializar o estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, entre 1985 e 2020, nós éramos o segundo estado de emprego industrial, passando para a sexta posição. Sim. Né? Estamos em 13º na arrecadação de CMS, quer dizer, a indústria é uma fonte importante para a geração do principal imposto do gás, imposto do governo do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, a proposta, ao invés da gente estar reinjetando 60% do gás, né,
nós pegávamos e construímos gasodutos, né? E passávamos a usar esse gasoduto, que é menos poluente, inclusive, que o petróleo, menos poluente que o carvão, claro, né? Usávamos esse gasoduto para estar industrializando, para estar usando o gás natural, que é uma fonte de energia menos poluente, né? Hoje em dia, como é que o gás natural ele sai? A Petrobras, a maior parte dos poços de petróleo em alto mar, né? No litoral fluminense, quase todos, quando você extrai o gás, também sai o petróleo junto, né? E por que isso está sendo reinjetado e não chega para o litoral? Falta gasoduto. Sim. Tá? A Petrobras está terminando um gasoduto. Já existem hoje 2 gasodutos, Rota 1 e Rota 2. Um chega em São Paulo e o outro chega em Macaé. E a nossa proposta tem sido ter mais 2 gasodutos. Um é a Rota 3, que já está quase terminado, e aí uma má notícia para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque essa Rota 3, Nília, o gasoduto está todo construído, e quando o gasoduto chega em terra, você precisa fazer uma limpeza nele para poder esse gás ser usado na indústria, nas residências, automóvel, ônibus, né? Que é a unidade de processamento do gás natural. E aí bota na rede para ser usado. Essa unidade de processamento do gás natural falta só 10% para acabar. Mas houve um problema entre a empresa que está construindo e a Petrobras, e a empresa rompeu o contrato. Sim. Então a Petrobras vai ter que fazer uma nova escolha de empresa. Infelizmente, a prioridade da Petrobras tem sido só extrair petróleo e vender, e não ter refinarias aqui, e aí dá esse problema do preço dos combustíveis. Se a gente importa, a gente depende do preço internacional do petróleo, depende de como esteja valendo o dólar, né? A gente precisa ampliar essa estrutura produtiva em torno do petróleo e gás, mas a prioridade da Petrobras e das petroleiras tem sido extrair e vender, e aí pode ser que esses 10% fiquem aí para ficar lendas, para terminar, e a gente não pode admitir isso. Então, a primeira alerta de discussão é que o Estado do Rio de Janeiro precisa brigar para que a Petrobras urgentemente termine essa unidade de processamento de gás natural. Uhum. Isso chega em Itaboraí, e aí a gente precisa ter um plano de uso desse gás natural, senão ele é botado na rede e vai ser usado em diversos locais brasileiros, e é mais racional que ele seja usado aqui, porque, inclusive, o principal custo do gás é transporte, né? Tá. Então, a ideia a partir desse gás natural, a gente levar térmicas, levar indústrias para a região de Itaboraí e São Gonçalo. Esses municípios, quer dizer, os municípios aqui do leste metropolitano, ainda tem muito pouca atividade produtiva, tem muito pouco emprego privado. Se nós pegarmos a relação emprego privado-população, né, na região sudeste, ela é de 21 empregos privados para cada 100 habitantes. Se a gente olha Iguapimirim, são menos de 7 empregos privados para cada 100 habitantes, menos da metade da média do Sudeste. Se a gente pegar Itaboraí, onde chega o gasoduto, são menos de 10 empregos privados para cada 100 habitantes. Se a gente pega São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, que a população de lá precisa sair todo dia de São Gonçalo para ir trabalhar em Niterói, para vir trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, leva um tempo danado de transporte, polui, diminui produtividade, diminui qualidade de vida, os pais não podem ver seus filhos, veem muito menos, porque ou estão trabalhando ou estão no transporte. Também São Gonçalo é menos de 8 empregos formais privados para cada 100 habitantes. Então, é um deserto produtivo. Então, uma das coisas que a gente precisa nessa região do leste metropolitano, principalmente com esses municípios que têm uma relação emprego privado-população tão baixa, é terminar essa rota da UPGN, né? e ter uma política de industrialização para essa região e gerar emprego, gerar receita de ISS para as prefeituras, e está entrando num círculo virtuoso nessa região, como o conjunto do Estado do Rio de Janeiro precisa também. Então, a ideia de sistema produtivo, um deles é o petróleo e gás, que a ideia é a gente trabalhar junto o que tem potencialidade a partir do petróleo, a partir dessa fonte de matéria-prima, que ela vai ser substituída aí progressivamente, mas é um ativo do Estado do Rio de Janeiro, durante mais de 30 anos ainda vai estar usando petróleo cada vez menos, mas está muito barato produzindo pressão. O preço do barril de petróleo está rodando aí perto de $100 o barril, e o custo de extrair petróleo no nosso litoral fluminense, sem contar imposto, sem contar investimento, está em torno de $5 ou menos, Lídia. Então, é um petróleo que está muito barato, toda a estrutura montada, a gente precisa deles. Um deles é para industrializar o leste metropolitano. A ideia de sistema produtivo é isso, quer dizer, tentar trabalhar tanto a parte de serviços quanto a parte de indústria.
Outro sistema produtivo que no leste metropolitano ele é muito importante, tem uma potencialidade muito grande, é o complexo econômico industrial da saúde. Nós temos uma rede público-privada de saúde muito importante aqui no leste metropolitano. Niterói é um centro de serviços de saúde importante, tem o hospital da Universidade Federal Fluminense, tem o Instituto Vital Brasil, né? Maricá criou um hospital recentemente de porte grande. Saquarema, que agora está com muitos recursos de royalties, né? Está criando a cidade da saúde, né? Que vai ter hospital, vai ter até uma creche lá, um hospital de grande porte. Sim. Então é tentar, quer dizer, olhar também, quer dizer, essa parte da saúde, como melhorar os serviços de saúde de forma integrada entre os municípios dessa região, aproveitando que Maricá, Niterói e Saquarema estão com muitos recursos de royalties. E você tem mais hospitais, você também demanda mais lençol, você demanda mais remédio. O que pode atrair de atividade industrial para essa região? Uhum. O que a gente pode atrair de pesquisa para essa região? O que a gente pode, usando a UF, usando o Vital Brasil, né? O que a gente pode ter de startup? E o Brasil hoje importa mais de 20 bilhões de dólares ano nível na área de saúde. E a gente viu na pandemia, né? Como é problemático ter que comprar respirador fora. Então, o leste metropolitano pode ser um dos locos em que a gente, dentro de uma política junto com o governo federal, de substituição de importação, de passar a produzir no país, desenvolver tecnologia, tudo para essa área de saúde, uma parte disso ir para o leste metropolitano por conta de todas essas potencialidades que eu coloquei aqui. Agora, especificamente falando sobre o complexo petroquímico previsto no leste metropolitano, em Itaboraí. Por que, na sua opinião, esse foi um projeto no Estado que não foi para frente? Olha, o Estado do Rio de Janeiro, realmente, a gente tem tido muito pouca preocupação no planejamento. Quer dizer, fora isso, teve uma série de problemas, quer dizer, a Lava Jato, a Petrobras. Então, o Comperj ela acabou não indo para frente. Se falava muito em 200 mil empregos no Comperj. Eu fui olhar, era no Brasil, não era em São Gonçalo, não era em Itaboraí. A ideia era você ter uma primeira, segunda, terceira geração petroquímica, né? E a terceira geração petroquímica é plástico. Geralmente a indústria de plástico fica perto do mercado consumidor, que está mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Pode trazer para cá, mas não é simples. Então eu acho que o Comperj, que gerou uma enorme expectativa, muita gente investiu em Itaboraí, perdeu muito dinheiro por causa disso. Eu acho que houve pouco planejamento e houve a falta de uma discussão mais séria, né? Dentro da tradição do Estado do Rio de Janeiro, se discutir muito pouco o Estado do Rio de Janeiro. Então, do meu ponto de vista, o Comperj seria uma coisa que, na verdade, nunca ia acontecer, pelo menos como estava previsto, gerando 200 mil empregos. O próprio estudo do BNDES, que dava base a isso, era no Brasil inteiro, não era aqui. Né? A Petrobras, ela nunca construiu petroquímico, geralmente ela não estava fazendo isso, né? Por ela mesma, era em parceria com a Braskem. A Braskem, ela é uma fábrica petroquímica, um grupo petroquímico ligado ao Odebrecht. Ela tem uma planta, Rio Polinos e Caxias. Eu conversei com eles na época, estava falando com o Comperj, e eles disseram que antes de fazer qualquer coisa nova, eles iam criar uma segunda planta ali, petroquímica ali em Caxias, onde eles já têm a Rio Polímeros. Então, eu acho que dificilmente o Comperj iria acontecer. Nunca foi feito um acordo com a Braskem para essa construção e já tinha se feito uma série de obras ali. Então, eu acho que, sinceramente, o Comperj foi uma irresponsabilidade do ponto de vista de falta de planejamento, das coisas atabalhoadas e, na verdade, sempre foi muito mais uma ilusão do que uma realidade. Por isso que eu acho que a gente precisa agora, com esse gás que vai chegar pela Rota 3, que a Petrobras termine essa Rota 3, que a gente cobre isso, né? Com tudo que já foi feito de terraplanagem, de preparação de terrenos aqui em Itaboraí, mesmo São Gonçalo, usar para chegando esse gás, você ter, né, implantação de indústria. A gente pode usar o Fundo Soberano também como parcela para investimento para isso, parte do capital, e a gente aprendeu a lição de que a gente deve estar procurando discutir muito melhor, de forma muito mais aprofundada no nosso Estado, qualquer proposta que surja, que apareça, que a gente queira levar para frente, para a gente não estar gerando ilusões e problemas em municípios como foram gerados em Itaboraí. Ainda falando sobre o Comperj, quando foi lançado esse projeto,
foi criado um consórcio de municípios chamado Conleste. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, eu acho que foi outra coisa feita de uma forma muito atabalhoada também, talvez equivocada. São 17 municípios. A ideia é o seguinte, vai ter o Comperj tem um impacto ambiental. Quer dizer, se falava de um tamanho que, na verdade, eu acho que ele nunca teria, né? Então, os municípios resolveram se organizar, né? O governo do estado também, né? Para estar negociando com a Petrobras compensações, como é que ia fazer a parte urbana, como é que ia ser a participação de cada município, que ia se preparar de mão de obra, onde é que iam ficar indústrias de plástico. Então, foi correto pensar o consenso. Mas aí todo mundo os prefeitos começaram a ficar de olho, porque a Petrobras, as empresas de petróleo têm muito dinheiro, e ver o que você poderia... Então, todo mundo queria entrar no tal do Conleste. Acabou tendo 17 municípios. 17 municípios, Nívia, é mais do que qualquer região do governo do estado do Rio de Janeiro, tirando a região metropolitana. Então, um outro alerta também na medida em que volte agora, chegando a Rota 3 para Itaboraí, tendo lá uma política vinculada ao petróleo e gás, quer dizer, de fato, o que seria um consórcio mais pensando a questão econômica, né? E quais municípios deveriam estar dentro? Por exemplo, Teresópolis é um município que está distante dali, né? É um município mais agrícola, com outras características. Então, eu acho que o Comperj, para nós, é um exemplo, e a criação desse consórcio, de uma forma sem grande planejamento, é um exemplo muito didático para nós do que a gente deve mudar no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa discutir mais o nosso estado, precisa ter mais planejamento, precisa fazer as coisas com mais seriedade, precisa estruturar o nosso setor público, enfim, temos muito dever de casa para sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Agora vamos falar sobre os indicadores sociais do leste metropolitano. Como é que funciona? Vamos lá, vamos fazer esses indicadores sociais. A gente estava falando aqui, né, Lívia, quer dizer, do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Sim. Isso é uma proposta do economista Carlos Gadelha, ele é o principal líder dessa proposta, é um economista, foi meu contemporâneo de faculdade, embora seja um pouco mais jovem do que eu, fez mestrado, doutorado, trabalhando nisso, está na Fiocruz há muitos anos, já que se começou a implementar isso, essa ideia de substituir importações, ganhar autonomia tecnológica. O SUS é o Sistema Único de Saúde, é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Então, quer dizer, a ideia é você estar trabalhando a ideia do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a saúde como política social e a saúde como política econômica, né? Então, ou seja, se você leva hospitais para ali, você também está dinamizando a vida econômica da cidade. Se você tem demanda de lençol, por que não ter uma fábrica ali? Se você pode ter a Universidade Federal Fluminense, como a gente falou, por que não fazer pesquisa, tentar criar startups nessa área? E se a gente olhar os indicadores sociais do leste metropolitano, são ruins. Quer dizer, no geral, nessa crise que a gente tem desde as transferências da capital, né? A partir do golpe de 64, deteriorou muito nossa política, gerou heranças até os dias atuais, né? A gente, no geral, tem indicadores muito ruins. E aí, a Firjan tem um bom índice, a Federação das Indústrias, que é chamado Índice Firjan de Desenvolvimento Principal para a área de saúde, e aí a gente vai procurar olhar, né, qual é a posição nesse índice que mede qualidade de saúde dos municípios aí do leste metropolitano, e a gente vê que vários municípios, Guapimirim, por exemplo, entre os 1.600, quer dizer, 1.668 municípios da região sudeste, Guapimirim está além da 10ª posição, Itaboraí... Milésima? Itaboraí também está além da 10ª posição, São Gonçalo está na posição 1.302 entre 1.668 municípios. Então, na educação também ainda temos muito problema da educação fundamental, e aí a gente precisa pensar políticas integradas, sim, né? Principalmente na área de saúde. Então, o consórcio de saúde é muito caro, a gestão é muito cara. Nívia, quando a gente pega um hospital, constrói um hospital, né? Em Maricá foi construído o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, né? Que ele era médico, né? É um município com direção de esquerda, e tal, então deu o nome de Dr. Ernesto Che Guevara. Um hospital desse, a cada ano, o hospital, se pegar o Souza Graça, se pegar o Miguel Couto, o Hospital de Bossesso, da Lagoa, em média, gasta a cada ano o equivalente a construir um hospital novo. Uma UPA, ela gasta a cada ano o equivalente a fazer 4 UPAs novas. Então, saúde precisa ser consorciada.
Quer dizer, ou seja, se tem, vai ter um hospital agora em Saquarema, se tem esse em Maricá, se tem hospitais, quer dizer, bons em Niterói, com potencialidade, pensar uma política de que, de fato, esteja atendendo de forma conjunta os municípios, os primos ricos da região, por causa de royalties, Sim. na verdade são Niterói, Maricá e agora Saquarema, com os primos pobres, como são São Gonçalo e Itaboraí. Como é que eu penso uma política de saúde integrada, né? É verdade, inclusive, que os prefeitos de Niterói e Maricá, na época da pandemia, procuraram o governador, que sofreu impeachment, infelizmente, né? E iam colocar dinheiro via governo do Estado para atender São Gonçalo. Mas o governador não fez um plano, não apresentou como ia gastar aquele dinheiro, eles ficaram com medo, com razão, depois o governador sofreu impeachment, isso não foi para frente. Mas é muito importante que esses municípios tenham as suas políticas municipais, mas procurem trabalhar também de forma coletiva. Ver o que está dando certo em termos de DEB, em termos de educação fundamental, saúde, então é o consórcio, onde é que vão ficar os hospitais, quem vai ser atendido em cada ilha, pensar o conjunto da população dessa região, pensar o que já tem ali de universidade nessa área em termos de pesquisa, para estar pensando política, ou seja, quer dizer, dar uma alavancagem nesses indicadores de saúde que são péssimos dessa região, a partir de políticas integradas e aproveitando o fato de que, se nós temos um problema de receita no estado do Rio de Janeiro, hoje alguns municípios não têm, como é o caso de Maricá, Niterói e Saquarema. E esses municípios já têm essa visão de pensar conjuntamente e eles podem estar pensando políticas articuladas, onde quem tem mais recursos entra com mais, se pensa integradamente isso, se melhora a saúde pública e políticas também para estar gerando inovação, pesquisa, disponibilidade de medicamentos, disponibilidade de medicamentos, equipamentos novos, de inovação na área de saúde e fazer com que essa região possa, por exemplo, ser uma região modelo em termos de melhoria desses indicadores e fazer o Rio de Janeiro sair do círculo vicioso. Tá certo, Mauro. Tem algo que você Não, queira eu acho acrescentar? que foi ótimo estar discutindo, quer dizer, mais uma região do nosso estado do Rio de Janeiro, e essa região que é uma região aí tão complexa, né? Uma vez, Nível, eu estava ali, e a população de São Gonçalo é uma população excelente, né? E ela trabalha muito em Niterói, né? E uma vez eu estava ali na banca de jornal em Caraí, né? E tinham vários jornais ali de São Gonçalo. Eu perguntei para o cara da banca, esses jornais vendem muito aqui? Aí ele falou assim, vende sim, principalmente quando tem chacina em São Gonçalo. Meu Deus. Então, quer dizer, na verdade, a população humilde de São Gonçalo trabalha em Niterói, gente honesta, gente trabalhadora, mas com um problema também de violência, um problema de indicadores sociais, da falta de emprego, da falta de saneamento, e é urgente pensar uma política integrada desses municípios para essa região e também com o apoio do governo do Estado, do governo federal, com recursos internacionais que existem, e a gente, nessa região e no estado do Rio de Janeiro, sair do ciclo vicioso por virtuoso. Eu acho que com bons diagnósticos e com planejamento, e ampliando o debate da sociedade, que é o que nós estamos procurando fazer aqui, nós vamos conseguir isso. Tá certo, obrigada, viu? Obrigado. E a gente aguarda seu comentário, ele é sempre muito importante, repetindo. Tá gostando do nosso conteúdo? Deixe seu like, como eu já tinha falado no início do programa, e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!